Bom, pessoal, eu não quero que vocês assistam essa videoaula, tá? Sem terem feito as questões 1, 2, 3 e 4 que eu deixei digitada na orientação. Tá? Então, se vocês não fizeram, para e vai fazer. Bom, aí vocês voltam para essa videoaula, ok? Vou considerar então que quem continuar vendo tentou fazer as perguntas. Vocês devem ter percebido que a questão 1, 2 e 3 são tranquilas, só a 4 que vocês podem ter ficado com dúvida, né? Então eu vou fazer as 4, já vou corrigir com vocês para a gente poder encerrar esse assunto. Tanto que não precisa nem me entregar essas questões, tá? Eu não quero essas questões porque eu já estou corrigindo com vocês. Eu também já vou fazer as perguntas da apostila, tá? Falta fazer as questões da apostila, vou fazer tudo direto. E vocês vão me entregar o TC. Eu pedi algumas perguntinhas do TC de atividade de hoje, tá? Aí vocês fazem e me entregam. Vamos lá então? Questão número 1. Exercício 1. Numa estação de tratamento de água, adicionou-se cloro até 0,4% de massa. Então, a porcentagem é 0,4% em massa. A densidade da solução final era 1 grama por ml. Então, a densidade é de 1 grama por ml. Qual é a concentração de cloro nessa solução em gramas por litro? Eu quero saber a concentração em gramas por litro. Ok? Vamos lá? Bom, primeira coisa, eu não posso usar porcentagem. Eu tenho que dividir por 100 para sair dela, o que vai dar 0,004. Né? 1, 2, isso. 0,004. Isso é o meu título. Então vamos lá. Como que fica? Cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Eu quero essa concentração em gramas por litro. Isso daqui eu não tenho nada disso, então já vou até excluir. Eu tenho o 1000, a densidade e o título. Então, acabou. Vamos lá? Concentração comum vai ser igual a 1000 vezes a densidade, que é 1, vezes o título, que é 0,004. Vamos lá, 1000 vezes 1 dá 1000. E 1000 vezes isso? 1, 2, 3. 4 gramas por litro. Foi a resposta. Tá bom? Vamos agora para a nossa questão de número 2 aí desses primeiros exercícios. No exame laboratorial foi recolhida uma amostra de sangue, sendo o plasma separado dos eritrócitos, ou seja, deles isolado antes que qualquer modificação fosse feita na concentração de gás carbônico. Qual a concentração em gramas por litro? Então eu quero saber a concentração comum, sabendo que a concentração de CO2 no plasma é de 0,025 mols por litro. Então, a concentração molar é de 0,025 mols por litro. Eu também te dei a massa molar, que é 44 gramas por mol. Massa molar, 44 gramas por mol. Vamos lá. Cuidado. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Bom, eu quero, na verdade, a concentração comum. Isso eu tenho, isso eu tenho. E eu não preciso disso mais, tá? Então, a concentração é igual a massa molar é 44, não é? Isso. Vezes a concentração molar é 0,025. 44 vezes isso, eu acho que dá 1,1. Deixa eu confirmar só. Vezes 0,025. Isso, 1,1. Então, a resposta é 1,1 gramas por litro. Perceberam que é bem tranquilinha essa fórmula, só a gente descobrir o que é o que. Tá? Vamos para a perguntinha de ppm agora. ppm, então. Questão 3. Sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta 90 gramas de massa e apresenta uma concentração média de flúor de 130 ppm. Então eu tenho 130 gramas de flúor para cada 10 a sexta gramas de pasta. Por quê? Porque é 130 ppm. Lembra da regrinha? Olha para o 130, olha para o M. 130 para cada 10 a sexta. Se a pasta de dente tem 90 gramas, quanto eu tenho de flúor, então, total? Vamos lá? Vai ficar 10 a sexta x igual a 130 vezes 90. 130 vezes 90 dá 11.700. Então,
11.700. O 10 à sexta está multiplicando, já vou passar ele dividindo. Então, x é igual a 11.700 por 10 à sexta. Posso subir com 10 à sexta, só que eu subo com ele negativo, né? Então, x é igual a 11.700 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos lá. A vírgula está aqui. Então, eu tenho que passar. Esse 11.700 não pode ficar assim. Vai andando com a vírgula para trás. 1, 2, 3, 4. Então, x é igual a 1,17. Eu diminuí o número 4 vezes, então eu aumento o expoente 4 vezes para compensar. Então, fica 10 a menos 2. Cuidar com esses expoentes negativos na matemática. Gramas, essa é a minha resposta. Ok? Vamos para a questão 4. Questão 4. Ela é um pouco mais chatinha, né? Em um aquário, constatou-se a presença de 0,8 gramas de CO2 para cada 80 mil gramas de ar. Então, eu tenho 0,8 gramas de CO2 para cada 80 mil gramas de ar nesse aquário. Eu quero que vocês calculem o quê? A concentração em ppm. E aí? Eu sei a concentração de ppm? Não. Então, eu vou chamar de xppm. Eu não sei ela. É justamente o que eu quero que vocês encontrem. Então, eu vou chamar ela de xppm. Eu não sei quanto que é. xppm. X para cada 10 à sexta. É isso que eu quero saber. Né? Aqui eu tinha os ppm, 130 para cada 10 à sexta. Aqui eu não tenho. Eu quero saber quanto que é para cada 10 à sexta. Essa é a minha pergunta. Então, olha a diferença. Geralmente, as perguntas querem que você monte a linha de baixo. É a linha de baixo que vai estar teu x. Nessa questão é o inverso. O x vai estar aqui em cima, porque eu quero descobrir justamente o ppm. Tá? Então, é só a gente multiplicar. Vamos lá. Vai ficar 80 mil vezes x igual a 0,8 vezes 10 à sexta. Ok? Vamos lá. X é igual a 0,8 vezes 10 à sexta dividido por 80 mil. Vamos lá, ó. Vou arrumar tudo isso daqui, tá? Para ficar mais fácil de dividir. Essa vírgula eu vou passar para cá, para colocar em notação científica. Então, o 0,8 vira 8. Como eu aumentei esse número de 0,8 para 8, eu diminuo o expoente e fica 10 à quinta. Tá? Dividido por... vamos colocar o 80 mil em potência de 10? Ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é 8 vezes 10 à quarta. Pronto, ó. 8 dividido por 8 dá o quê? Dá 1. Como que eu divido essas potências? Subtrai o expoente. 5 menos 4 dá quanto? Dá 1. Dá 10 elevado a 1. Então, o x vale quanto? Vale 10, porque 10 elevado a 1 é 10. 10 o quê que eu quero descobrir? 10 ppm. Tá? 10 ppm é a minha resposta. Beleza? Vamos agora para a questão da apostila? Vamos lá, então. Vamos lá. Deixa eu pegar a apostila de vocês. Está aqui. Nós vamos começar na apostila de vocês. Nós vamos começar lá na página 306. Tá? Então, página 306. Vamos para a questão 1. Nós vamos fazer desses dois módulos que a gente viu, tá? Questão 1. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada de solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, o sal e várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Tá. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. A massa molar é 342. Então, ó, massa molar é 342. A pessoa, ela usou 3,42 gramas para adoçar o café. Então, é o M1, que é a massa absoluta.
E a xícara de café tem 50 ml, então o volume é 50 ml. Eu não posso usar isso. Eu tenho que passar para litros, é só dividir por 1000. Fica 0,05 litros. Tá bom? Eu quero saber a concentração do cafezinho em mols por litro. Então eu quero saber essa concentração aqui. Vamos lá? Bom, eu tenho o M1, tenho o V. Se eu tenho o M1 e o V, eu consigo calcular quem? O C. Concentração comum é igual a M1 sobre V da aula passada. Concentração comum é igual a 3,42 dividido por 0,05. Isso dá 68,4 gramas por litro. Bom? O que você vai fazer agora? Cuidado. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Você agora já encontrou o C, você tem o MM e você quer o M. Isso você não usa. Vamos lá então. Cuidado, 68,4. A massa molar é 342 e eu quero esse M torto. Vamos lá. M é igual a 68,4 dividido por 342, que vai dar 0,2 mols por litro, que é a letra B. Percebam que já é uma questão um pouquinho mais difícil, porque a gente teve que usar mais de uma fórmula, mas nada também muito absurdo. Vamos para a questão 2, que é de porcentagem título. Em que quantidade de água, então quero saber em que quantidade de água eu tenho que dissolver 100 gramas de glicose. Bom, glicose é soluto, então 100 gramas é o M1. Eu quero saber em que quantidade de água, eu quero saber a massa da água. A massa do H2O. No final tem que ter uma solução 20%. 20% é um título de 0,2. É só dividir por 100. Vamos lá? Título é igual a M1 sobre M. Né? Neste caso estou usando massa. Poderia ser V1 sobre V se fosse volume. O título é 0,2 igual a M1, que é 100. Qual é o M? Lembrando que M é massa da solução. Lembra? Massa do soluto pela massa da solução. Vamos lá. Então vai ficar o quê? 0,2 vezes M igual a 100. M é igual a 100 dividido por 0,2, que dá 500. Então pensa comigo. A solução no total é 500 gramas. Mas 100 é só de açúcar. Quanto que é de água? Uai, a massa de água, o que sobra é 400 gramas. Né? Porque se eu juntar 400 gramas de água com 100 gramas de açúcar, eu chego em 500 no total. Isso me dá a letra E. Tá bom? Vamos agora para a questão 3. 3. Uma resolução do Ministério da Saúde do Brasil regulamenta que o limite máximo da quantidade de ácido fosfórico em bebidas é de 0,07. Olha o que ele vai fazer aqui, ó, 0,07 gramas para cada 100 ml. Gente, nunca ensinei a usar isso, né? Eu ensinei a usar gramas por litro. Então vamos passar isso para gramas para litro? Uma regrinha de 3 resolve, ó. 0,7 gramas em 100 ml. E em 1000 ml? Quanto seria isso? Ah, e por que você fez para 1000 ml? Porque 1000 ml é justamente o quê? 1 litro. Então quanto que vai dar isso? Vocês podem fazer a regrinha de 3 aí. O X vai dar 0,7 gramas por litro, para a gente adiantar. Então eu acabei de achar quem agora? A minha concentração comum, que eu não tinha. Tá? Porque gramas por litro é concentração comum. Tá. De acordo com essa regulamentação, a concentração máxima em mols por litro de ácido fosfórico. Vamos lá. Então eu tenho agora a concentração comum, que é 0,7 gramas por litro. Eu quero a concentração
em mols por litro, eu consigo achar o MM, porque ele me deu as massas molares lá embaixo. A fórmula do ácido fosfórico é H3PO4. Vamos lá. 3 hidrogênios vezes 1 dá 3. 1 fósforo vezes 31 dá 31. 4 oxigênios vezes 16 dá 64. Isso, né? Isso. 4 com 4 dá 8, 98. Então eu também tenho isso daqui que vale 98. E aí, cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Você já deve ter percebido qual parte eu não uso, né? Eu não uso essa parte, porque eu não tenho nada de densidade nem de título. Então fica o quê? Concentração comum, eu tenho é 0,7. Igual a 98, que é a massa molar, vezes o M que eu quero achar. M é igual a 0,7, dividido por 98. Isso daqui vai dar 0,0071. Isso, 0,0071. Isso daqui em notação científica, ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3. É 7,1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Que é a resposta, letra E. Tá bom? Vamos agora comigo lá para a página 308. Nós vamos fazer as perguntas 1 e 2. Pergunta 3 não tem nada a ver com a matéria, é uma pergunta assim, até tem a ver, né? Ele usa o contexto por trás da pergunta, mas não tem nenhuma dessas fórmulas. É só aquelas questões do Enem antigo, lá de 2000 e pouco, que era só fazer a regra de 3, tá? Devido ao tempo de videoaula e o tempo de vocês, nós vamos deixar lá para trás. Vamos fazer a 1 e a 2, tá? Depois, se alguém quiser fazer, tirar dúvida, estou à disposição. Página 308, agora questão 1. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se entre outras coisas, né? A garrafa tem 1,5 quilos, o que na verdade é 1.500 gramas, tá bom? Quem não lembra como transforma gramas para miligrama para tonelada, eu expliquei na aula. E eu também revisei hoje na aula de correção de exercício, tá bom? Ok, e o bicarbonato está em 20 ppm. Aí a minha pergunta é, né, a massa de bicarbonato dentro dessa garrafa. Bom, vamos lá. 20 ppm. Então é 20 gramas de bicarbonato para cada 10 a sexta gramas. Não é? Não é isso que a gente aprendeu? 20 para cada 10 a sexta. Se a garrafa tem 1.500 gramas, que é o que ele fala no enunciado, quanto de bicarbonato eu tenho nela? Então, 10 a sexta vezes x igual a 20 vezes 1.500, que dá 30.000. X é igual a 30.000 por 10 a sexta. Tá? Vamos lá. 30.000, ó, 1, 2, 3, 4. É 3 vezes 10 a quarta. Não é? Então, reescrevi. O que eu faço aqui? Divisão de potência de mesma base, eu subtraio o expoente. Quanto que é 4 menos 6? 10 a menos 2. Ah, mas não tem essa resposta. Não mesmo. Mas tem 0,03. Isso daqui é a mesma coisa, ó. 1, 2. Tá? Abrindo a notação científica, eu chego nisso, que é a resposta letra C. Tá bom? E nossa última questão é a questão número 2. Tá? Da Unifesp. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo concentração de 20 ppm. Então, é 20 ppm. É 20 de chumbo para cada 10 a sexta de crosta terrestre. Tá? Então eu tenho 20 gramas de chumbo, né, que é o tópico da questão, tema da questão, para cada 10 a sexta
de crosta terrestre. Uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre tem quanto de chumbo? Tá? Tranquilinha a questão. Então, x vezes 10 a sexta, 10 a sexta vezes x, igual a 20 vezes 100, 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 10 a sexta. Eu também consigo arrumar isso, né? 2.000 é 2 vezes 10 a terceira. Ó. 1, 2, 3 zeros. Então, 2 vezes 10 a terceira. Dividido por 10 a sexta. Vamos lá. Subtrai os expoentes. 3 menos 6 dá 2 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que a questão me pediu a resposta em miligramas. Para passar grama para miligrama, é só multiplicar por 10 a terceira. Quem não lembra vai olhar a primeira videoaula que eu deixei. Em algum momento eu reviso. Isso cancela com isso. Então, o x ele é igual a 2 miligramas, que é o que sobrou. Resposta letra D. Tá bom? Galera, quando a gente voltar, a gente dá continuidade nos nossos assuntos, tá bom? Beijo, abraço, estou com saudade de vocês, tá bom? A gente se vê aí assim que possível. Abração.